Irmãs, hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, no Emanando, eu vou falar um pouco sobre a manobra de grande inversão dos milicos que conseguiram criar, controlar, manipular e ainda mostrar e fazer com que os desgovernantes aceitassem as fraudes das urnas, sabe? E ainda rolou desfile. Tudo foi muito na cara, velho. Foi uma coisa muito óbvia, entende? A compreensão da fraude em si, do que aconteceu na urna eletrônica, que o próprio Bolsonaro mostrou, sabe, como manobra mesmo dos milicos de usarem Bolsonaro para que mostrar que havia fraude e do mesmo jeito ainda aceitaram a urna eletrônica ainda, mesmo sendo fraudulenta, sabe? E escondendo isso, velho. Exacerbando a mentira desses desgovernantes e fazendo com que o povo perca ainda mais, ou seja, o inevitável, que perca justamente a confiança na instituição do legislativo. E é esse justamente o gol, a meta dos milicos, entende? Foi isso desde o começo, velho. Usar Bolsonaro como bode expiatório para a defesa do voto impresso, ou seja, da urna, da segunda geração, da implementação da segunda geração da urna eletrônica, que em si é muito frágil, como já mostrei aqui nos vídeos anteriores, em 2 vídeos que eu falei justamente sobre a farsa das urnas, e hoje eu meio que vou falar um pouco sobre isso novamente, mas justamente na compreensão do conceito de grande inversão, a qual a guerra híbrida é uma forma de manobra de grande inversão. De uma maneira muito simples, uma ótima maneira de descrever a manobra de grande inversão foi feita por Pierre Leiner, que é no seu livro sobre a guerra híbrida brasileira. A manobra de grande inversão é um método dialético que consiste em uma constante projeção, ou seja, é uma maneira de compreensão de diálogo em que consiste justamente na projeção no inimigo de constantes ilusões, sabe? E que certos agentes realizam nos seus inimigos invertendo a posição do inimigo através de introduções de ilusões tanto no subconsciente, quanto na consciência objetiva, quanto no simbolismo da realidade, enfim, de várias formas. Marx viu que a ideologia tem essa propriedade de projeção de interesses particulares, a burguesia, por exemplo, como universais, o que inverte o sinal do real, ou seja, faz com que a própria classe trabalhadora, em vez de se enxergar realmente como a realidade, que é a constante guerra de classe, onde a classe trabalhadora é vivida, a burguesia constantemente faz esse método de grande inversão, que é justamente a aplicação de projeções e de divisões para justamente gerar uma maior exploração da classe trabalhadora. Porque ao dividir a classe trabalhadora e a classe trabalhadora não compreender a própria unidade que ela nega justamente a própria consciência de classe, que nada mais é do que a consciência una, ou seja, da unidade que todos somos. Ela revela o uso constante dessa imersão de realidade, visando provocar reações inconstantes que afetam o real de forma programada. Os militares chamam isso de operações false flag, bandeiras falsas, quando o inimigo carrega a culpa que se projetou nele. E é essa justamente a meta da manobra de grande inversão. É através da manipulação e de constantes projeções, justamente, fazer o inimigo projetar uma realidade que é não existente e que faz ele carregar a culpa dessa própria realidade não existente, a qual ele traz consigo mesmo, ou seja, a manipulação total através justamente do seu próprio inimigo. E os milicos estudam isso muito, e é muito fácil aplicar isso na população, mas eles conseguiram aplicar isso nos próprios desgovernantes, entende? E é muito legal de se estudar isso.
entende? Porque para conhecer seu inimigo é necessário compreender as armas que eles usam e como isso funciona. E a manobra de grande inversão é uma grande arma, sabe? É você ganhar do inimigo sem precisar usar nenhum fuzil nem atirar uma vez, entende? Nessa compreensão, eu já expliquei aqui num vídeo sobre a guerra híbrida o conceito da manobra de grande inversão. Posso deixar logo aqui ou no final do vídeo para vocês verem. A ligação e controle dos milicos pelo imperialismo, justamente essa ligação que exacerba justamente a compreensão do controle sobre a própria fraude. E eu vou explicar isso de uma maneira melhor. O conceito em si de fraude define-se como qualquer ato ardiloso, enganoso, de má-fé, com o intuito de lesar, ludibriar o trem ou de não cumprir determinado dever. Guarde justamente na mente essa última parte. Logo, a perda aos ingênuos ou mau caráter que aceitam essa possibilidade de que o TSE, como órgão tão grande que é e com financiamento ou com um orçamento tão grande, possa perder logs tão importantes como o da eleição por uma terceirizada, entende? E as pessoas acham que isso aí foi, vou usar a palavra a qual o próprio Diego Aranha usou, foi uma feijoada. Não, a gente conhece já o Estado brasileiro o suficiente para entender que erros assim não acontecem por mera distração, entende? Tudo isso foi justamente, e exacerba isso justamente a fraude a qual o TSE impôs a própria eleição de 2018, a qual o esquerdismo reformista esquece para usar isso contra o próprio Bolsonaro e prefere ficar negando a própria segunda geração das urnas, a qual tem o próprio voto impresso. Apenas Bangladesh, Butão e o Brasil têm urnas ainda eletrônicas de primeira geração, entende? E a manobra de grande inversão dos milicos fizeram os próprios desgovernantes aceitarem isso como algo normal e como se fosse algo que é totalmente tecnológico. A última linha da tecnologia é a urna eletrônica de primeira geração, entende? Você entende quanto isso é uma piada, sabe? Aos ingênuos mau caráteres que aceitam essa possibilidade de um órgão como o TSE, com a responsabilidade que tem sobre a antidemocracia representativa, é mesmo, é uma ingenuidade ou mau caratismo, entende? Logo, a perda e ou o apagar dos logs é uma fraude em si. Por quê? Porque o não cumprimento do dever como a manutenção de todos os logs da eleição se caracteriza em fraude, não só do processo, mas do trabalho do órgão responsável pela própria eleição da antidemocracia representativa em si, sabe? Aceitar que o TSE possa se aventurar a perder os logs de uma eleição inteira é aceitar justamente a fraude do TSE e perpetuar essa fraude como é perpetuada pelos próprios desgovernantes, entende? Justamente, não só por ingenuidade, eu vou falar mais sobre isso mais à frente, eles não são controlados pelos milicos só por ingenuidade, entende? O controle das eleições em sua estrutura é o controle do próprio orçamento do Estado, que é apenas um gerenciador dos roubos da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os banqueiros, os esquizorrentistas, os latifundiários, os próprios desgovernantes e o alto escalão desse que se intitula Exército, sendo que não é. É apenas mais uma facção dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas. O controle do orçamento brasileiro, do próprio Estado, que rouba 39% desse próprio orçamento, 1 trilhão e 200 bilhões, acho que é 1 trilhão e 300, se não me engano, 39% para juros e amortização de uma dívida nunca auditada, propositalmente para a própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os banqueiros, esquizorrentistas, latifundiários, desgovernantes e o próprio intitulado Exército Brasileiro lucrar com o sangue e o suor do povo.
gerando a morte do povo. Porque enquanto 39% do orçamento é roubado por uma dívida nunca auditada, mesmo constando na própria falácia constitucional que se deve auditar essa dívida, e nunca foi auditada, seja por Lula, por FHC, pelo próprio Bolsonaro, sabe? É porque justamente para manter o roubo do povo e manter o genocídio, velho. Você acha que 39% do orçamento roubado, ou seja, 1 trilhão e 200 bilhões, quanto ia impactar na saúde, na educação do povo, sabe? É nisso que você tem que pegar a visão, velho. E é necessário que não só que se pegue de volta, não só que se audite a dívida, mas que pegue tudo de volta e aqueles que roubaram e que perpetuaram o roubo, como Lula, Bolsonaro, como toda a cúpula do STF, que senta em cima de um processo onde tem mais de 1 milhão, se eu não me engano, mais de 1 milhão, 8 milhões de assinaturas, mais de 8 milhões de assinaturas, pedindo para se auditar publicamente a dívida, a qual está sentado até hoje, se eu não me engano, o Fux, num processo desse. Ou seja, são todos partes da própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, entende? Caíram justamente na armadilha dos milicos e viraram massa de manobra, ou seja, o esquerdismo reformista, ou seja, a pelegagem hipócrita, entende? Falo desses que são ingênuos o suficientes a aceitarem justamente que a urna é infraudável, entende? Mesmo com evidências como o próprio inquérito, que a gente fez o estudo e falou aqui no último programa. Quem tem acesso ao Deep State imperialista, como justamente a própria alto escalão do Exército Brasileiro, que tem um deles como vice do Comando Sul dos próprios Estados Unidos, entende? Você entende quanto isso é patifaria, velho? Quanto exacerba o controle do imperialismo sobre o Brasil, velho? Como o Brasil, como uma colônia justamente de exploração para a própria acumulação primitiva, tanto do imperialismo e através da própria burguesia colonial, entende? Quem tem acesso ao Deep State imperialista tem acesso a malwares como o próprio Pegasus, só que melhores, que não são detectáveis. Malwares esse que no TSE faz estrago, velho. Controla totalmente tanto o código de fonte das urnas quanto a própria eleição em si, entende? Imagine uma urna eletrônica funcionando assim, totalmente à mercê de malwares como o Pegasus, sabe? É disso que a gente está falando. A gente não está falando de um invasor que se entregou ao TSE. A gente está falando de um controle imperialista sobre todo o processo eleitoral brasileiro, da antidemocracia brasileira, entende? Uma democracia real é justamente com um código-fonte aberto para todos verem, entendeu? Ou seja, e através justamente dessa plataforma, o povo se governar, entende? Em um debate político constante, sem intermediários, como a própria antidemocracia representativa, que nega justamente o governo real, o governo una da essência, o governo da verdade dentro de você, e que é através dela que você governa, a todo um que você entende? E somente assim há uma democracia real. A antidemocracia representativa não só nega a palavra do Cristo, pois ninguém pode ter dois senhores, mas nega o governo da verdade dentro de ti, irmão e irmã. Entende? Malwares, justamente, quem tem acesso ao Deep State imperialista, como o Exército Brasileiro, que se intitula Exército Brasileiro, uma facção da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, tem acesso a malwares que roubam dados e geram dossiês. Roubam dados, ou seja, acessam em qualquer celular, que gera justamente acesso a conversas de outras pessoas. Imagine um desgovernante corrupto. Quanto de acesso o próprio Deep State tem das suas corrupções? Essas corrupções são acumuladas e geradas um dossiê, aos quais quem o controla a própria antidemocracia representativa, a falácia constitucional brasileira, entende? É isso que é a dossiêcracia, sabe?
geram dossiês que, como ferramenta de manipulação, gera o controle sobre a estrutura. Isso sem falar no controle sobre o próprio processo eleitoral, num TSE com secretarias que usam Windows, entende? A própria secretaria não me lembro agora o nome da secretaria, que justamente informa que não continha os logs da eleição, a própria secretaria usava Windows, totalmente à mercê do imperialismo americano, sabe? Já aceito e incontestável, justamente esse processo eleitoral, já aceito e incontestável, justamente eles enterrando o próprio voto expresso, o voto impresso, que é a única maneira de justamente auditar as próprias eleições. Já aceito e incontestável, mesmo mostrando-se como fraude. Mesmo mostrando que é uma fraude, o pessoal mantém incontestável a urna eletrônica. Parte da manobra de grande inversão se mostrou bem sucedida para mim quando eu estava ouvindo o Reinaldo Azevedo, velho, no horário nobre da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, que disse que quando a grande mídia chegou a dizer que quem vota pelo voto impresso está apoiando o golpe militar. Essa foi a jogada de mestre justamente dos milicos. Fazer um cara como Reinaldo Azevedo, um liberal hipócrita, pelego, falar isso em cadeia nacional, velho. Pra mim foi a gota d'água, velho, sabe? Foi o que eu resolvi fazer esse vídeo. A grande mídia que chegou a dizer que quem vota pelo voto impresso está apoiando o golpe militar, chegando a mentir sobre o inquérito, não abordando a invasão à urna, justamente dizendo que o inquérito era sobre apenas a invasão ao site do TSE. No próprio inquérito diz que o invasor teve acesso ao código-fonte da urna, entende? E ele mentiu isso mais de 2 vezes em cadeia nacional nos últimos dias, sabe? Usando assim como se as pessoas não lessem o inquérito, véio, sabe? Na esquizofrenia reformista, quem questiona a urna é golpista. Ou seja, quem vota contra o voto impresso está no esquema, seja conscientemente ou inconscientemente manipulado justamente pela manobra de grande inversão do exército brasileiro, ou seja, a facção da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a mando do próprio imperialismo, sabe? Ou seja, quem vota contra o voto impresso está no esquema, seja consciente ou inconsciente. Quem vota a favor não sabe o que está fazendo ali e dá vazão justamente para a existência do sistema em si, que gera o genocídio e o roubo do povo. A narrativa oficial, aquela a qual se encaixa no reformismo reacionário da ilusão da falácia constitucional e sua antidemocracia representativa para a manutenção do roubo e do genocídio do povo. E é justamente isso que eles mantêm. É nessa narrativa da ilusão da cabeça deles que se propaga. E ainda a manobra foi bem sucedida. O voto impresso não passou, a única maneira de auditar a própria eleição, mesmo se mostrando um inquérito a qual se mostrava a farsa, sabe? E além disso, se construiu a ilusão de que questionar a urna é ser golpista. E hoje ficamos por aqui. Eu peço para que você se inscreva no canal, curta o vídeo se realmente curtiu. A gente tem um Pix, caso você queira ajudar a gente a produzir mais conteúdo. E os canais de comunicação, outros canais de comunicação em outras redes sociais, logo aqui embaixo. E até mais.